Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast e esse podcast vai ser um pouquinho diferente. É para você que tem medo, bloqueio ou não consegue falar com outras pessoas, dirigir uma reunião, uma apresentação comercial, até apresentar seu trabalho da faculdade, da escola. Você lembra que você sempre travava? Então, esse podcast hoje foi feito para você. Eu quero revelar Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Exatamente, é um livro muito bacana que eu li e essa é a nossa série, onde a gente sempre aborda aquilo que eu extraio dos livros que principalmente mudaram a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua também. Então bora lá conosco, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse nosso podcast para que ele possa alcançar o mais pessoas possível e principalmente gestores de negócios, porque através desses ensinamentos eu tenho certeza que eles podem mudar as suas realidades. Bora lá então, como convencer alguém em 90 segundos? Se você também ficou intrigado com esse tema, eu fiquei muito quando vi, a capa do livro e me chamou muita atenção, até por isso que eu fui ler. É aquele famoso, esse livro foi vendido pela capa para mim. E provavelmente você já ouviu essa expressão, que é as primeiras impressões são aquelas que ficam. E infelizmente isso é verdadeiro. Possivelmente você já passou por isso. Você teve um contato com alguém e esse primeiro contato não foi legal. O seu dia não estava muito bem, você não deu aquele bom dia calorado, entusiasmado para a pessoa, não teve uma conexão legal e dali então em diante nunca mais você conseguiu ajeitar esse relacionamento com essa pessoa. Isso está relacionado diretamente a esta primeira impressão. E esse livro, ele traz dicas totalmente práticas que eu quero extrair aqui para você hoje de como você também pode melhorar essas suas primeiras impressões para que nós possamos ter um melhor desempenho na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal e principalmente nos nossos relacionamentos. Porque como você bem sabe, eu já falei em vários nossos podcasts aqui gravados com vários dos nossos convidados, relacionamento é um dos principais fatores que vai fazer com que a sua empresa e a sua vida possam tomar novos degraus. E é por isso então que nós começamos com essa expressão. A primeira impressão é a que fica, por isso que os primeiros segundos são os mais importantes. E o que o livro fala sobre isso? Que até parece uma coisa incoerente o que eu vou falar agora. Seja não autêntico por apenas 90 segundos para ganhar aquelas pessoas no início. Pode parecer meio estranho, mas é exatamente isso que nós precisamos nos forçar a ter essa conexão e ter esse entendimento racional que se nos primeiros segundos nós não formos totalmente autênticos, não tem problema, porque nós estamos focados em quê? Em criar uma conexão. E à medida que a gente criou a conexão, nós poderemos ter a capacidade de realmente mostrar quem a gente verdadeiramente é. Porque se a gente não cria conexão, aquilo não se prolonga, a gente não consegue continuar o papo com aquela pessoa, a conversa ou a negociação. Por isso que o livro começa falando isso. Seja não autêntico nos primeiros 90 segundos. Mas como assim? O que isso quer dizer na prática, então? E aí ele traz várias dicas que eu quero mostrar para você aqui hoje através desse nosso podcast. A primeira delas está com as nossas expressões corporais que você pode mudar na hora de ter um contato com uma pessoa. Se liga nessa dica tremenda. Direcione o seu coração sempre para a pessoa que você estiver conversando. Se você estiver conversando num grupo, 2, 3 pessoas, sempre que você vai falar com alguém, você se vira e direciona o seu coração para aquela pessoa, e aí você vai se falar com outra pessoa, você vira e direciona o coração para outra pessoa também. Isso mostra uma abertura de conexão com aquela pessoa. Você já percebeu ou já tentou conversar com alguém que estava assim, de braço cruzado ou de braços cruzados em cima da mesa? Você percebe como é uma expressão que te blinda, que te trava de conseguir extrair as informações que você precisaria para poder ajudar aquela pessoa, ou de compartilhar aquilo que você poderia compartilhar. Por isso que a primeira dica prática é essa: direcione o seu coração e esteja com os braços sempre abertos. Não fique com os braços cruzados mostrando que você está fechado. Assim, você vai ter muito mais facilidade de se conectar com aquela pessoa. Outra dica corporal é sempre sorria e foque nos olhos das pessoas.
A gente percebe quando alguém é autêntico, quando alguém está ali verdadeiramente querendo falar com você quando ela olha nos seus olhos. Por isso que a dica prática é, os primeiros segundos você deve se dedicar para quê? Gravar a cor dos olhos daquela pessoa. Memorize, Maria, cor dos olhos azul, Maria, cor dos olhos azuis, porque daí você vai ficar focando em olhar nos olhos dela. E isso vai fazer com que ela confie muito mais em você se você ficar com uma expressão ou com uma expressão corporal focada em outras coisas, ou olhando no celular, no computador e assim sucessivamente. Então, direcione o seu coração e foque nos olhos. É uma das principais expressões corporais que você pode fazer. Tente memorizar a cor dos olhos dela. E uma dica bem prática, antes de entrar em qualquer reunião, essa até vou falar um pouquinho mais baixinho, porque é como se fosse um segredo para você. Eu faço isso constantemente. Qualquer início de uma reunião, eu falo para mim mesmo, ótimo, ótimo, ótimo. Repita isso, ótimo, 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 para que você vá com uma expressão de alegria para a reunião. Provavelmente você já tentou conversar com alguém que estava num dia, às vezes, chateado, triste, e você sabe que se torna uma conversa difícil. Você não consegue se expressar bem, você não consegue extrair o que você precisa extrair e não consegue externar o que você quer externar. Por isso, sempre vá para uma reunião com um semblante alegre. E para que você vire esse semblante alegre, repita, ótimo, ótimo, ótimo. Isso vai fazer com que a sua fisionomia melhore gradativamente e você possa realmente ter uma melhor conexão. A próxima dica, o próximo capítulo desse livro, ele traz a seguinte expressão: seja um camaleão. Essa é uma dica muito legal, principalmente para aquelas conversas de negociação de um cliente, onde você não está conseguindo se conectar com aquela pessoa. O que quer dizer com seja um camaleão? O camaleão ele sempre se posiciona parecido do ambiente em que ele está. Então, se você está indo fazer uma proposta comercial para um escritório de advocacia, um exemplo hipotético aqui, não vá vestido de qualquer maneira. Vá vestido como é naquele ambiente que você está indo. Ou vá vestido sempre parecido com o seu cliente, não com a mesma roupa, mas com o mesmo estilo. Isso vai te trazer uma conexão muito maior e você vai ter um senso de pertencimento e a outra parte vai ter um senso de confiança muito maior em você. Você também pode ser um camaleão imitando os gestos que a outra pessoa faz. Exatamente. Essa é uma forma espelho que a gente chama, né? Se a pessoa sentou um pouco de lado, cruzou as pernas, você vai lá e faz a mesma coisa. Senta um pouco de lado e cruza as pernas também. Se a pessoa está com a mão no bolso, você vai lá e coloca a mão no bolso também. Esse fato de você fazer essas posturas espelhos vai fazer com que exista uma identidade, uma identificação entre a outra parte e você. Então, a dica é seja um camaleão para que você possa se conectar com as outras pessoas. Outra questão muito legal que ele trata nesse livro de como ter uma melhor conversa com as pessoas é pare de fazer perguntas com respostas simples. E eu gosto de fazer essa seguinte exemplificação aqui com essa afirmação. Várias vezes eu fui buscar meu filho na escola e aí ele sentava no banco do carro, a primeira coisa que eu perguntava, e aí filho, como foi a escola? E ele falava, foi bom. Sempre foi bom, foi bom, foi bom. Até que eu li esse livro e ele me ensinou, você não tem que perguntar como foi na escola, você tem que perguntar, e aí filho, qual foi a coisa que você mais gostou que aconteceu na escola hoje? E aí ele vai ser forçado a te explicar, a te falar, foi a aula de inglês, foi a aula de música, foi o momento que nós estávamos no parquinho e eu brinquei com meu amigo e nós brincamos de pega-pega e assim vai. Se você faz uma pergunta simples, você terá uma resposta simples. Sim, não, bom, talvez, não sei. Se você faz uma pergunta que é quando você fez, como você fez, o que você mais gostou, o que você não gostou, você vai conseguir ter respostas mais complexas e com as respostas mais complexas você vai se conectar muito mais com as outras pessoas. Por isso, a importância de você memorizar isso. Não faça perguntas simples e diretas. Faça perguntas onde você consiga extrair melhor as informações para a sua negociação. Próximo tópico que ele fala é use sempre as expressões faciais.
Exatamente. Você está numa conversa com o cliente e tal, sempre fique fazendo as suas expressões faciais para que ele se conecte. Se o cliente está no momento que ele está explicando a situação dele, os problemas, tudo que ele está fazendo, você tem que ficar lá gesticulando com a sua cabeça, mostrando a afirmação que você está entendendo, com conexão com os olhos, sorrindo, mostrando as suas expressões faciais. Não fique com a face simplesmente congelada, como se não tivesse tendo nenhuma recepção. O cliente vai se sentir muito desconfortável. Por isso, a importância de você usar as suas expressões faciais, seus olhos, sua cabeça e sua boca para se conectar com o seu cliente sem falar nada. Apenas pelo fato de você estar se mostrando presente e entendendo o que o cliente está querendo dizer. E agora eu chego no tópico que mais me chamou a atenção desse livro, que eu não tinha percebido isso, e aí voltando à fita a gente consegue entender. Existem 3 perfis de pessoas quando você vai conversar com alguém. Existem as pessoas que são visuais, as pessoas que são auditivas e as pessoas que são sinestésicas. E nos primeiros 90 segundos você já consegue captar qual que é o perfil daquela pessoa. E assim você tem que utilizar essa informação para que a sua forma de expressão com a outra parte seja direcionada para o perfil dela. Como assim, Raça? Eu não entendi nada. Tu falou um monte de coisa agora que voei aqui. Vamos lá. Imagine que você está de frente com uma pessoa que é visual. Ela vai dar muito valor para imagens, para gráficos, para números, para coisas que ela possa visualizar. Então, se você está numa conversa, tem um papel, escreva o que você está falando para que ela possa visualizar aquilo que você está falando. Isso vai fazer com que ela compreenda. E um grande erro das pessoas é que achando que a gente falando, a outra pessoa compreendeu aquilo que a gente falou. Não funciona assim. Por isso a importância de você entender o perfil, porque assim você externa aquela informação no formato como ela tem a melhor percepção, seja visual, auditivo, sinestésico. E o auditivo, como é? O auditivo, ele dá muito mais valor para sons e para expressões. Vou criar, parênteses aqui, para que você entenda as 3 distinções, E eu vou dar um exemplo, com o mesmo exemplo em cada um, como você pode abordar, sendo que o último é sinestésico, que dá muito valor para os sentimentos, para que ela se colocar no local. Imagina que você tem uma agência de viagens de turismo e você tem um cliente que é visual. Como você vai vender um pacote para um cliente que é visual? Você tem que mostrar as fotos do local, você tem que mostrar a foto do passeio que ele vai fazer, do avião, o pacote numa apresentação gráfica para que ele entenda tudo certinho. É assim que o cliente visual vai se conectar e vai conseguir comprar aquele pacote de você. Se você estiver lidando com um cliente auditivo, na hora da sua apresentação da proposta, você tem que lembrar ele das expressões e dos sons. Imagina que você está vendendo um pacote para o Nordeste, você tem que falar para ele, imagina o som do mar batendo lá enquanto você estiver hospedado na frente da praia. Isso vai fazer com que a pessoa que é auditiva vai ter uma conexão e ela vai conseguir confiar em você e vai comprar aquilo que você está falando. Já o sinestésico é uma mistura dos dois. Por isso que só que o detalhe é você fazer com que ele se sinta lá. Então tem que mudar só um ajustezinho na sua fala, falando mais ou menos assim. Imagina você agora sentado na cadeira da praia, passando um cara te trazendo uma água de coco e você escutando o som do mar, o sol batendo no seu corpo, te aquecendo. Isso é como você vende uma pessoa sinestésica. Por isso a importância de você aprender as 3 distinções de perfis de pessoas, para que você possa ter uma abordagem mais direcionada nas pessoas e fazer com que a sua comunicação tenha mais efetividade. E eu quero concluir esse podcast com 2 dicas bem práticas de como você consegue aficionar ideias nas pessoas. A primeira delas é como o livro intitula como iCola, que é uma explicação simples para algo complicado. Exatamente. Assim como eu fiz agora anteriormente, que eu exemplifiquei para você como você vende um pacote de turismo para os 3 perfis de pessoas, isso é um iCola, uma explicação simples para algo um pouco mais complicado. Então, sempre que você trata com algum assunto que é muito complexo, tem uma forma de exemplificar simplificada para que seu cliente compreenda.
Porque se o cliente não entendeu, ele não vai confiar em você e ele não vai comprar o seu produto. E a última dica prática é histórias contadas. Sempre tente elucidar, né, as suas explicações, as suas conversas com histórias. E eu finalizo aqui lembrando de uma conversa que eu tive faz uns 15 dias, mais ou menos, com um cliente. E ele veio me pedir, né, conselhos e tal para uma situação que ele estava passando. E na hora eu lembrei, né, de uma história que contava sobre um monge e tudo mais. E eu contei aquela história para ele. E ele falou, cara, a gente ficou conversando aqui uns 50 minutos. E tudo que eu lembro foi a história porque ela resumiu praticamente tudo que eu precisava ouvir e me deu a conclusão que eu precisava entender. Então, sempre tente colocar uma história contada para que você consiga trazer um ensinamento para a outra parte, para as outras pessoas, para os relacionamentos a qual você está tendo. Então, se você colocar em prática todas essas dicas ou um pouco delas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso nos seus relacionamentos. E tendo mais sucesso nos seus relacionamentos, você também vai ter mais sucesso profissional e pessoal na sua vida. Se você curtiu esse podcast, eu te convido também a ler o livro na íntegra, né? São 200 e poucas páginas, é um livro bem tranquilo de ler, muito bom, e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua vida. Curte, compartilha, até o próximo episódio, aquele abraço e tchau!